Bom dia, queridos amigos espectadores do canal. Quinta-feira, 6 de julho de 2023. Estamos mais uma vez aqui nesse dia que começa para refletirmos sobre a Santa Palavra de Deus. Hoje nós temos como reflexão, primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 19, Salmo 114 e Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do 1 ao 8. Eu vou fazer a leitura, depois nós faremos, portanto, as reflexões. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos: Esperai aqui com um jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura vai até o versículo 19. Estou parando aqui por conta da extensão do vídeo, para que não fique muito extenso, mas eu recomendo que você faça a leitura, do texto até o final, até o versículo 19. Salmo 114. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido num dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse:
Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a partir da primeira leitura que nós ouvimos hoje, nós temos aí que Deus e Abraão comungam duas atitudes que designam a entrega total de si por uma razão maior, que se sustenta pelo amor e pela fé. O amor supremo de Deus e pela fé inabalável de Abraão. Então, de um lado, Abraão entrega seu único filho por amor ao próprio Deus, como gratidão a tudo que ele recebeu de Deus. De outro lado, Deus entrega seu único filho Jesus Cristo por amor a todos nós, frutos da descendência de Abraão. Então nós temos aí dois atos de amor inquestionáveis e que se autocomplementam. Uma entrega de Abraão, de Isaac, né, ao Deus vivo, o seu único filho ao nosso Deus vivo, e o outro é a entrega de Deus, né, de Jesus Cristo, seu único filho também, pela santificação e salvação da humanidade. Então, dois atos aí, que se autocomplementam. Aí, você, por exemplo, seria capaz, né, pra gente refletir, você, por exemplo, seria capaz a tal prova de amor? Seria capaz de dar o seu único filho por Deus? Se a gente for parar para pensar, é uma decisão muito difícil. Poucos pais fariam esse gesto de amor, né? A gente considerando aí nos tempos de hoje, dificilmente a gente teria um gesto de entrega como a gente viu aí na leitura de hoje. A gente se questiona então, por que Deus submeteu Abraão a esta provação? Qual era o intuito disso? Era justamente provar a fidelidade de Abraão. Abraão tinha um compromisso com Deus, e uma vez que ele recebeu uma parte dessa promessa, que era o seu filho Isaac, talvez ele poderia relaxar um pouco e perder o foco do plano maior que Deus tinha, né? Então Deus vai e põe ele à prova, que é para ele perceber a grandeza do projeto ao qual ele foi chamado por Deus. E por que Deus não permitiu Abraão executar o sacrifício, né? Ou seja, sacrificar a vida de Isaac? Porque Deus é o Deus da vida, como profere o Salmo de hoje, e não da morte. Não teria sentido algum se Deus desejasse, então, o sacrifício, né, a morte de Isaac. Então, ele quebraria essa concepção que nós temos dele mesmo, que Deus não é um Deus que ocasiona morte, né, que cria situações de morte, mas um Deus que proporciona a vida. Por isso, evitou o sacrifício de Isaac. E onde é que acentua isso no Evangelho de hoje? Onde nós temos acentuado isso no Evangelho de hoje? Quando Jesus Cristo diz que o Filho do Homem não tem só poder para perdoar pecados,
mas para curar e restituir a vida que são destruídas por ele. Então, o poder de Jesus vai muito além de simplesmente perdoar pecados. Além de perdoar o pecado, ele também nos santifica, restabelece a nossa saúde, a nossa vista, né? Os nossos membros, porque ele tem poder para isso. Ele tem poder de ir além da simples situação de perdoar o pecado. Além de perdoar, ele nos purifica, nos cura de todos os males e todas as enfermidades, provando nele a intensa presença de Deus, Criador de todas as coisas. Então, meus queridos amigos, esta é a reflexão que eu trago hoje para vocês. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, para que nós possamos estar levando essa mensagem para mais e mais pessoas e contribuindo para que essas pessoas possam ter uma intimidade maior com Deus, uma espiritualidade mais fundamentada em Deus. Um grande abraço e tenham todos um bom dia.